Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar um pouco a respeito de retinopatia diabética. Nosso convidado é o médico oftalmologista do Instituto Donato, Dr. Rodrigo Donato. Rodrigo, prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer é meu, Luciano. Sempre um prazer estar aqui com você. Eu sei que você é especialista em retinopatia diabética, né? E também eu sei que você fez cursos fora. Você comenta conosco, com nossos telespectadores, saber o que você fez fora. Eu sou realmente especialista em retina, né? A minha formação básica é de Belo Horizonte, mas eu fiz 2 cursos no exterior, o último agora há pouco tempo, estou de volta há 1 ano e pouco. E continuo vinculado, sou pesquisador da Universidade da Califórnia, tenho feito alguns estudos e trabalhos que estão em andamento. Parabéns, muito bom. Bom, falando a respeito de retinopatia diabética. O que é retinopatia diabética? Bom, Luciano, diabetes hoje é um problema gravíssimo dentro da área médica. A gente sabe que a população vem cada vez ganhando mais peso, a obesidade é um problema importante e isso faz com que os números da retinopatia diabética tenham aumentado à medida que a diabetes mellitus aumenta entre a população. Hoje a gente fala algo em torno de 12% da população sendo portadora de diabetes mellitus. É muito, né, Rodrigo? Num país como o Brasil, a gente está falando algo em torno de 25 milhões de pessoas. Um volume extremamente grande e grande parte desses vão ter comorbidades e doenças associadas à diabetes. Inclusive, você comentou agora, né, do ganho de peso, né? Então, hoje, a tendência, todo mundo academia, alimentação saudável, mas parece que o pessoal está ganhando mais peso, né? Independente da academia, parece que está ficando maior. E eu acredito que isso aí também venha contribuir para piorar o diabetes, né? A mudança dos hábitos, a industrialização da comida faz com que as pessoas estejam comendo, tentando buscar comida saudável, mas comendo produtos muito mais industrializados. As comodidades da vida fazem com que hoje em dia as pessoas façam muito menos atividade física do que era no passado. Então isso vem levando a um ganho progressivo de peso. E esse ganho hoje em dia começa na infância, não é mais na fase adulta como era no passado. A gente vê já índices alarmantes de obesidade entre as crianças. Entre as crianças, né? Com certeza. E isso, é claro, se repercute na fase adulta. E como oftalmologistas, a gente acaba lidando com a retinopatia diabética, que é um problema extremamente grave. É a principal causa de cegueira em pessoas abaixo de 60 anos de idade no mundo. Puxa. É a retinopatia diabética. Ou seja, vamos cuidar para que não aconteça, né? O pior. Porque bem tratado é uma doença que pode ser controlada, evitando-se a perda definitiva de visão e dando uma qualidade de vida muito melhor para as pessoas portadoras de diabetes mellitus. Exatamente. Rodrigo, o diabetes, como que ele pode afetar o olho da pessoa? Diabetes é uma doença que age inicialmente com alterações vasculares no corpo, não só nos olhos, mas nos rins, na circulação periférica. Então ele vai causando pequenos entupimentos nas veias e esses pequenos entupimentos vão causando microinfartos. Esses microinfartos vão causando sofrimento nos tecidos e esses sofrimentos levam a sangramentos, descolamentos de retina, tromboses dentro dos olhos que levam no segundo momento à perda da visão. Infelizmente, né? Então, sempre procurando o especialista como prevenção e não depois que acontece alguma coisa, né, Rodrigo? Tem mais alguma doença que é relacionada com diabetes na vista? Sim, a diabetes é relacionada a vários outros problemas. Então, à medida que a doença vai evoluindo, ela pode desencadear doenças graves como glaucoma neovascular, que é um aumento da pressão do olho de maneira muito severa e aguda, que ocorre exatamente por esses vasos que vão se formando dentro do olho. Existem outras doenças como tromboses na porção anterior, cataratas precoces, então são todos problemas associados à diabetes e que acometem a visão das pessoas que têm diabetes principalmente após 5 anos de evolução da doença. Então o diabético, quando inicia a doença, ele ainda não tem lesões importantes no corpo e desde que ele consiga controlar a doença com níveis glicêmicos mais equilibrados, ele não vai chegar nos estágios mais avançados. Agora, se o nível do açúcar se desequilibra ou aquele diabético que não tem os cuidados adequados na fase inicial da doença, normalmente a partir de 4, 5 anos da doença,
começa a retinopatia diabética, que é a doença afetando o fundo de olho, a parte interna da retina. Então, vamos cuidar, né? Todo mundo aí tem que cuidar, prestar atenção. Rodrigo, quais os tipos de retinopatia que existem? Existem inúmeros tipos, né? Nós temos a retinopatia hipertensiva, que é secundária ao aumento de pressão. Nós temos a retinopatia por medicamentos. Temos a retinopatia causada pela diabetes. Temos a retinopatia causada por algumas doenças degenerativas crônicas. Então, existem inúmeros fatores. O problema de algumas doenças dessas são incuráveis, intratáveis, são causas genéticas. Já a diabetes mellitus é uma retinopatia que é tratável e evitável. Essa é a grande diferença. Rodrigo, quais seriam, assim, pelo menos, assim, dos mais importantes, quais os sintomas da retinopatia? Bom, no primeiro momento, os pacientes não têm muitos sintomas porque a doença começa infartando a periferia da retina. Esse é um problema grave, porque os pacientes acham que estão bem e já estão tendo perdas de áreas importantes de visão. Quando a retinopatia diabética afeta a região central da visão, que é a mácula, é nesse momento que os pacientes começam a ter perda visual. Então começam a ter queda na qualidade da visão, distorção na visão, começam a ver manchas flutuantes, podem ter nesse momento sangramentos e descolamentos de retina. Então é uma doença que traz sintomas somente na fase avançada. E é muito importante você tratar antes que chegue nessa fase. Ou seja, a prevenção. Sim, né? O tratamento inicial ele traz resultados muito bons, nós conseguimos preservar a visão do paciente. Aquele paciente não teria perda se conseguisse tratar numa fase adequada e inicial. Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com o nosso convidado, o médico Dr. Rodrigo Donato. Rodrigo, falando em retinopatia diabética, quais os tratamentos novos? Tem tratamento a retinopatia? E se tiver, quais os novos tratamentos? Bom, Luciano, basicamente na retinopatia diabética é importante você interromper esse ciclo de oclusões vasculares. Então, existe já há alguns anos o tratamento com laser, ainda é um tratamento extremamente eficaz. O problema do laser é que o laser trata as fases mais avançadas da doença e não trata uma causa importante que é a lesão na mácula, que é o centro da visão. Então, nós não podemos cauterizar ou queimar o centro da visão com os tratamentos a laser convencionais. O que existe de novo com relação à retinopatia diabética? Bom, nós tivemos nos últimos anos a entrada no mercado de novos medicamentos, algumas drogas antiangiogênicas, que são drogas que inibem a formação desses vasos anômalos. Então, esses vasos que a doença vai causando dentro do olho provocam um vazamento de líquido e esse líquido incha o centro da visão, fazendo com que a pessoa tenha uma perda muito acentuada de visão. Então, com esses novos medicamentos, nós conseguimos hoje secar essa parte central, preservando a visão central e retrocedendo um pouco a evolução da doença. Você consegue fazer com que ela regrida um pouco a estágios anteriores ao que o paciente está, com isso preservando mais a visão final e o campo visual. Existe também muito bom. Muito interessante. Existe um novo medicamento que é um pequeno comprimido que ele é injetado dentro do olho do paciente. Esse comprimido ele é formado por um anti-inflamatório, que é uma cortisona. Essa cortisona vai sendo dissolvida lentamente no transcorrer de 4 meses dentro do olho e vai soltando doses baixas do medicamento que vão controlando aquela resposta inflamatória que a doença provoca. Isso traz um resultado fantástico para casos mais graves, exato. Casos onde antes nós não conseguíamos retroceder o edema central e a paciente ficava com uma visão extremamente baixa. Hoje em dia você consegue retroceder esse processo. Esse medicamento é confortável por você aplicar uma vez só e ele ter 4 meses de tratamento e são novidades fantásticas. Nós temos também hoje o laser de micropulso, que é um laser que ele não faz uma frequência contínua, então ele não cria uma queimadura na retina.
Com esse laser a gente consegue tratar formas iniciais do edema de mácula, cauterizando ao redor desses pequenos vasos que estão vazando e sangrando ali, para provocar uma redução nesses vasos, secando esse líquido que provoca a maculopatia diabética, que é esse acúmulo de líquido no centro da visão. São tratamentos novos e que chegaram para melhorar muito a vida dos pacientes que têm essa doença. E aqui no Brasil, inclusive vocês lá no Instituto Donato, vocês já estão realizando esse tipo de tratamento? Sim, já fazemos esses tratamentos todos já há alguns anos. São tratamentos que chegaram e vão, à medida que sendo incorporados, nós trazemos para poder prestar esse serviço à população. E de olho não só nesses, mas nos procedimentos que devem chegar agora no futuro. Nós temos aí o tratamento com célula-tronco, que vem para ajudar a regenerar a retina. Isso já está sendo feito em alguns tipos de doença da retina e provavelmente no futuro deve se estender à retinopatia diabética. Nós temos novas drogas que estão sendo pesquisadas que controlam esse processo inflamatório que a doença provoca. Isso tudo vai vir para agregar ao nosso arsenal e favorecer muito a população, né? Puxa, muito boa notícia, né, Rodrigo? Ótimas Rodrigo, notícias. uma curiosidade. Esse comprimido que você disse que coloca dentro do olho, e mais ou menos o efeito dele é em torno de 4 meses. Tem que repetir esse tratamento ou normalmente, ou depende de cada caso, ou normalmente um comprimido já resolve a maioria dos casos? Isso é caso a caso, Luciano. Tem pacientes que um único comprimido resolve o processo. Alguns pacientes, ele fica bem no período que a medicação está sendo liberada dentro do olho. Após o medicamento ter sido totalmente absorvido, começa um processo de retorno desse edema e aí é necessário repetir a aplicação. Então isso deve ser feito avaliação individual, caso a caso, não há uma regra para que se siga nesse processo. Se você aplicou uma vez e o edema secou, aquela doença de base parou, está resolvido. Se o problema persiste, deve ser feita uma nova aplicação da medicação. Inclusive, mais ou menos, eu não sou oftalmologista, né? Mas a mácula, né, degeneração macular, tem que fazer, depende do caso, uma injeção intraocular. E se resolver o problema, vai aguardando até que seja necessário repetir, né, essa injeção. É isso? Exatamente. E os mesmos medicamentos que são usados ainda hoje para degeneração macular relacionada à idade, estão sendo usados para a retinopatia diabética. Os mesmos medicamentos antiangiogênicos servem para as duas doenças. A diferença na diabetes é que, por exemplo, esse polímero, esse medicamento, esse comprimidinho que é injetado dentro do olho, ele tem uma eficácia muito superior no paciente diabético do que no paciente portador de degeneração macular. Então, esse comprimido, por exemplo, no portador de degeneração macular não é eficaz. Então, o diabético tem hoje alguns recursos a mais que a degeneração macular não tem. Mas são duas das doenças mais pesquisadas no mundo, exatamente porque acometem um volume muito grande de pessoas e são doenças pesquisadas a fundo, com novos tratamentos a vir aí nos próximos anos, né? Rodrigo, você falou agora há pouco a respeito das doenças, né, causadas as diversas patologias relacionadas à retinopatia diabética. A mácula, a degeneração macular, tem a ver com a diabetes, também com a retinopatia diabética ou não? Não. Não, né? As duas podem afetar a mácula, as duas doenças, mas de maneira diferente. A degeneração macular relacionada à idade é um processo básico de envelhecimento do fundo de olho. Então, o corpo com o tempo para de metabolizar os produtos necessários para formar a visão. Esses produtos vão se acumulando debaixo da retina e vão bloqueando a circulação que vem debaixo da retina para dentro da retina. Esse bloqueio faz com que surjam vasos sanguíneos. Então, eles rompem aquele tecido e esses vasos sanguíneos, ao crescer, danificam a retina. Essa é a degeneração macular relacionada à idade. Na diabetes, o mecanismo é um pouco diferente. Há um problema circulatório também, porém na circulação superficial da retina, onde vão tendo microinfartos e microobstruções. Essas obstruções vão fazendo com que haja um extravasamento do conteúdo do próprio sangue. Então vai saindo exudato e líquido e esse exudato e líquido acumula no centro da visão. O medicamento age igual porque as duas doenças são causadas por vasos anômalos que estão extravasando.
Então, por isso que o medicamento age nas duas doenças. Mas o componente inflamatório que existe na retinopatia diabética não existe na retinopatia relacionada à idade. Certo. Por isso que as cortisonas, os anti-inflamatórios, funcionam melhor no paciente diabético do que no paciente que tem degeneração macular relacionada à idade. Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com o nosso convidado, o Dr. Rodrigo Donato. Rodrigo, falando de diabetes, o diabetes pode levar à cegueira? Sim, pode levar e é uma causa importante de cegueira, né? Os casos não tratados, não controlados, normalmente caminham para descolamento de retina, infarto de mácula, infarto intraocular, levando à perda irreversível da visão. Então é importante que o tratamento seja feito numa fase mais precoce da doença, onde a gente ainda consegue parar a evolução do processo e preservar a visão. Bom, então vamos pensar assim, um paciente diabético que teoricamente está com a visão normal. O que você recomendaria para esse paciente diabético? E há quanto tempo no oftalmologista? Quais seriam os cuidados dele? Bom, na fase inicial da doença, onde o diabético está com poucas alterações e está bem controlado, esse paciente pode ser visto uma vez ao ano. Mas à medida que a doença começa a evoluir um pouco mais, um ano é um período muito longo para esse tipo de problema. Pode acontecer muita coisa. Pode acontecer né? muita coisa. Então, à medida que a doença vai progredindo, a gente aconselha que esse paciente seja visto em períodos menores, de 6 a 4 meses, dependendo da gravidade da lesão e do controle. É um paciente muito bem controlado, com uma hemoglobina glicada, né, que é um exame que mede a média da glicose em longo tempo, bem controlada. Você sabe que esse paciente a gente pode ver a cada 6 meses. Agora, um paciente onde a gente vê que o controle não está muito eficaz, ele está tendo, às vezes, picos de alta, picos de baixa glicemia, esse paciente tem que ser visto em intervalos mais curtos, 3 ou 4 meses. Inclusive, há pacientes que têm a dificuldade de fazer um controle, né? Fica difícil mesmo, não que o paciente não queira, mas é difícil às vezes o tratamento ficar ali certinho. Então fica naqueles picos, né? Como você disse agora há pouco. E os picos, infelizmente, são muito nocivos. É melhor aquele paciente que consegue controlar a glicose um pouco acima do índice normal, mais estável. Mas mantenha, né? Exato. Do que aquele paciente que uma hora está muito bem, uma hora a glicose está em 300, depois ele tem uma hipoglicemia e vai a 60, 50. Esse tem muito mais risco de progressão da doença do que aquele que consegue manter, em vez de manter a glicose a 110, vai manter ali a 120, 130, mas num nível mais equilibrado. Rodrigo, tem como o paciente diabético evitar que essa diabetes afete os olhos? Tem. Inicialmente, o bom cuidado, o bom controle da doença. Tenho pacientes que têm 30 anos de diabetes mellitus sem ter retinopatia diabética. Então, quer dizer, um bom controle realmente evita o surgimento da doença. A gente sabe que isso não é a realidade para a maioria dos pacientes, né? A maioria dos pacientes com 5 anos de doença já inicia o processo dentro do olho, porque a gente sabe que o controle não é muito bem feito, os pacientes às vezes não dão o devido valor à doença no começo, né? Porque ele não tem muito sintoma da diabetes. E acha que está bem, né? Acha que não tem que cuidar tão bem, né? À medida que a coisa vai se agravando, aí todos têm um choque de realidade e começam um tratamento mais rigoroso. Mas nesse momento, às vezes, a situação dentro do olho já está muito avançada. E às vezes também, eu acredito, não sou oftalmologista, como te disse, mas às vezes a pessoa vai acomodando com a visão, né? Tá diminuindo, mas a pessoa vai acomodando e acha que está bem. Tem isso também, não tem, Rodrigo? Tem. Existe naturalmente, é claro, um processo de queda da qualidade da visão com o passar dos anos. Isso é um processo natural. Sim. Mas, como eu falei no começo, a diabetes ela é muito traiçoeira porque no começo ela não afeta a parte central da visão. Então o paciente vai perdendo campo visual, vai perdendo qualidade de visão e não percebe tanto. De repente, aquilo chega no centro da visão, chega na mácula, que é a parte mais nobre da retina, e quando isso acontece, a visão, em questão de poucos meses, despenca de qualidade. A hora que isso acontece, normalmente eles assustam muito. Porque daí dá uma diferença muito grande, né, do campo visual, não é isso?
para de dirigir, a pessoa que antes dirigia não consegue mais conduzir o carro porque está tendo falhas no campo de visão, não consegue ler, fazer suas coisas habituais, e aí ela percebe que realmente aquilo não é uma coisa que ela possa deixar passar. O ideal é não deixar chegar nesse ponto, né? Sempre Prevenção. tratar antes, exato. Rodrigo, que recomendações você daria para um paciente diabético em termos de prevenção, enfim, de uma maneira geral, fazer uma prevenção, né, do diabetes relacionado com a retinopatia? Primeiro, é importantíssimo ser visto por um oftalmologista, né? A diferença é que através dos olhos nós conseguimos ter uma percepção de como a doença está dentro do corpo. Então, os olhos, examinando a retina, a gente consegue ter aí uma janela para dentro do olho, né? Vendo lesões e alterações que nos outros órgãos, só com exames extremamente complexos, você conseguiria ver. Então, é um exame simples de fazer, não é invasivo, indolor. O paciente vai, você faz o exame do fundo de olho, você consegue detectar o estágio da doença. A partir desse ponto, os cuidados devem ser feitos regulares, acompanhando frequentemente, fazendo os tratamentos ou com laser ou com as injeções para não deixar que aquilo progrida. Com isso você consegue preservar a visão. Rodrigo, o diagnóstico é feito com o fundo de olho ou tem mais algum tipo de exame que pode ser feito diagnóstico? Não, existem alguns exames complementares que são muito importantes no diabético. Nós temos a angiografia fluorescente, que é um exame que a gente injeta um contraste no braço do paciente e fotografa o fundo de olho. Existe a tomografia de coerência óptica, o OCT, que faz como se fosse uma biópsia da parte central da visão, totalmente indolor por laser, um exame extremamente rápido. Esses exames trazem dados que são muito relevantes para se classificar o estágio da doença. Mas o primeiro exame que deve ser feito, o mais simples de todo, é o mapeamento de retina, que nada mais é do que um exame de toda a retina, de todo o fundo de olho, feito pelo oftalmologista. É um exame simples, de baixo custo e fácil de ser feito. Importante, né? Importantíssimo para a prevenção da doença. Doutor Rodrigo, essa doença, essa retinopatia diabética, afeta um lado só ou os dois olhos? A doença sempre é bilateral, mas ela pode ser assimétrica, quer dizer, ela pode começar de maneira diferente nos olhos. Por quê? Às vezes o paciente pode, num dos olhos que tem a retinopatia, sofrer uma trombose num vaso mais importante naquele olho, e aí a doença acelera, ela sofre um processo de evolução rápido. Então ela pode sim ser assimétrica, mas ela sempre é bilateral. Ela comete os dois olhos do paciente. Doutor, infelizmente nosso tempo já está chegando no finalzinho. Eu gostaria, antes de encerrarmos, então, que você, se possível, deixasse a mensagem para os nossos telespectadores. Bom, as pessoas que têm diabetes ou têm familiares que têm diabetes, valorizem a importância do tratamento, levem seus familiares ou os pacientes para um exame oftalmológico. Isso pode salvar a visão deles no futuro. É essencial o bom cuidado e a prevenção nas fases iniciais da doença. Doutor, muito obrigado pela presença e parabéns, né, pelos exames, pela alta qualidade do Instituto Donato que vocês realizam lá. Muito obrigado, Luciano. Mais uma vez é um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso, Rodrigo. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.